Olá, você gostaria de conhecer a doutrina dos espíritos de uma maneira mais agradável e dinâmica? Então fique comigo. Alô, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a você que está nos assistindo. Eu me chamo Marlos Ronque, estou falando aqui de Ponta Grossa, do Paraná. Eu trabalho na Casa Espírita Paz, Amor e Caridade, essa casinha maravilhosa e simpática que aparece aí no vídeo. Trabalho aí há mais de 30 anos e adoro trabalhar nessa casa. O objetivo de estar fazendo esse vídeo é passar os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Isto porque nós temos certeza que os ensinamentos da doutrina irão mudar a sua vida, mudar a sua postura diante da vida. E então, nós estamos fazendo um estudo não muito aprofundado sobre o Livro dos Espíritos. Já estamos aqui, na segunda parte, O Mundo dos Espíritos, no capítulo 7, que fala sobre a reencarnação, no item A União entre... Deixa eu melhorar aqui. No item União entre alma e o corpo. Já estamos no vídeo de número 39. Que beleza, já foram 39 vídeos que nós estamos aqui em contato. Antes de começarmos, vamos ver qual é a pergunta que o Kardec nos reserva. Pergunta 344. Em que momento o espírito se une ao corpo? Então, nós vamos contar a história do Paulinho, que nós tiramos do livro Deficiente Mental, porque fui um. Foi ditado pelo espírito Antônio Carlos para a médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O objetivo da história é que durante a história, na história, muitas perguntas são respondidas. Muitos detalhes do nosso dia a dia são mostrados. É por isso que nós contamos a história. Então, ela nos ajuda a entender melhor os ensinamentos. Então, o Paulinho, ele nasceu na favela. Ele foi abandonado logo após o nascimento, porque ele nasceu com muitos problemas físicos, né? Como ele foi abandonado, ele foi levado a uma instituição. E nessa instituição, ele viveu durante 16 anos, até que ele desencarnou. Paulinho conta para o Antônio Carlos que ele teve uma vida muito desconfortável, que ele sentia o corpo dele completamente disforme. Ele sofreu, teve muitas dores, esteve doente por longos períodos durante estes 16 anos que esteve na matéria. E ele conta que ele não conseguia aprender nada. Escutava, não conseguia assimilar, absorver nada. E quando ele desencarnou, ele foi para um educandário em uma colônia. O Paulinho conta que ele levou meses em tratamento para conseguir melhorar. Primeiro, porque ele demorou para entender que ele estava desencarnado. Então, ponto. Parênteses. No Livro dos Espíritos, na pergunta, o Kardec pergunta o que acontece depois da morte, né? E os espíritos respondem que nós nos lembramos das coisas, né? E que vamos adquirindo lucidez. Pois é, mas isso seria uma situação normal. Na situação do Paulinho, em que ele foi um deficiente físico e deficiente mental, ele desencarna e o desencarne não opera milagres. Ele acorda do outro lado se sentindo ainda deficiente mental e deficiente físico. E como ele se acha assim, como ele pensa, como ele se sente desta maneira, ele continua sendo um deficiente.
E leva tempo o tratamento na espiritualidade para que o espírito vá se libertando desses aspectos da matéria. Mas vai se libertando com o tempo. E o Paulinho foi se curando das suas deficiências à medida em que ele foi entendendo a sua real situação de desencarnado. Quando ele se recuperou, que ele viu que ele não era mais um deficiente físico e já tinha adquirido lucidez, ou seja, já não era mais um deficiente mental, então ele passou a conviver na colônia. Foi estudar, arranjou o que fazer, né? Foi trabalhar, ele quis ser útil. Tá? Nesse processo de desenvolvimento, ele quis lembrar das suas encarnações. E com a ajuda dos orientadores, ele conseguiu lembrar da penúltima encarnação, ou seja, da encarnação antes dele vir deficiente. Nessa encarnação, ele se viu como um homem que não gostava de trabalhar, que virou traficante de drogas, porque ali ele conseguia um dinheiro fácil. Mas ele não era só traficante, ele era consumidor também, mas tomava todo o cuidado para não se viciar. Ele gostava da sensação, mas ele não queria se viciar. Então ele tomava todo o cuidado. E ele lembrou, neste processo, que ele viciou muitas pessoas para que se tornassem seus compradores, seus clientes, né? Manipulou pessoas, ele não gostava de trabalhar e ele precisava de subsistência, né? E que ele desencarnou numa briga entre quadrilhas nessa penúltima encarnação. Ele conta que ele foi desligado por espíritos trevosos. Então vocês vejam bem, ele morreu numa briga e ele foi retirado do corpo por espíritos trevosos. Isso significa que os espíritos trevosos são inteligentes, que eles conhecem estes mecanismos de desligamento. Significa que se ele não fosse retirado, ele ficaria preso ao corpo, vivenciando todo o processo de putrefação. Ficaria junto ao corpo, lá dentro do caixão, lá no cemitério. Mas ele foi retirado. Quando ele saiu do corpo, ele não lembrava daqueles espíritos, daquelas entidades que estavam com ele ali naquele momento, e ele quis até dar uma de gostosão, digamos assim, né? Não devo nada para vocês, fizeram isso porque quiseram. Mas o chefe dessas entidades aproximou-se dele e, por ser um espírito mais preparado intelectualmente, já deu uma enquadrada no Paulinho e começou a lembrá-lo de muitos fatos da vida dele, aonde ele se deu bem, digamos assim. E começou a mostrar a ação da quadrilha toda, e principalmente dele, o chefe, para que esses atos dessem certo, que levassem lucro para o Paulinho, e daí o Paulinho acabou se conformando, né? Baixou a bola, viu que o outro era mais poderoso que ele, né? E então passou a andar pelos umbrais e entre os encarnados junto com a quadrilha. Uma hora eles se aproximavam de viciados, de traficantes, para poderem absorver a energia das drogas e se sentirem satisfeitos, já que quase todos gostavam das drogas, quase todos eram viciados, né? E outra hora faziam pequenos negócios, pequenos serviços a mando do chefe ou a pedido do chefe que foi contratado para fazer o serviço, ou seja, obsediavam pessoas, perturbavam famílias, né? Eram espíritos que ficavam andando de um lado para o outro sem nenhum objetivo maior, né? Apenas viver a vida, curtir as drogas. E o tempo foi passando, o Paulinho foi se frustrando com a vida que ele tinha, ele queria mais. Mas ele queria mais, não é ele queria melhorar,
Ele, na realidade, ele queria sentir mais. Ele queria absorver melhor a sensação das drogas. Só aquela absorção junto aos encarnados não estava sendo o suficiente para ele. Ele queria sentir as drogas como ele sentia quando ele estava no corpo, na matéria. Então, ele veio e contou isso para o chefe, que ele já estava cansado daquele dia a dia deles e que ele gostaria muito de reencarnar para que ele pudesse sentir as drogas ali, na matéria mesmo, que ele já não queria mais o que ele estava fazendo e que ele poderia ser útil à quadrilha, ao bando, encarnado, continuando com os serviços. O chefe da quadrilha, por ser um espírito mais inteligente, mais intelectualizado e mais informado também, começou a mostrar para Paulinho os perigos desta reencarnação. Começou a falar para ele dos riscos das drogas, que se ele começasse com as drogas muito cedo, ele teria o seu cérebro lesado, ele poderia ter sérios problemas. Como, por ele já ser um viciado, ele poderia nascer em um corpo já todo deformado, com problemas. Mas Paulinho não aceitou esses argumentos. E falou para o chefe que ele, na realidade, respeitava muito tudo que o chefe estava fazendo, mas ele não acreditava que as drogas poderiam trazer esse tipo de problema, que ele realmente queria reencarnar. Bom, o chefe então ponderou com ele que conhecia um casal de viciados e que ele poderia providenciar a reencarnação ali, que é o que ele podia fazer, mas que tinha um risco muito grande. Por serem viciados, isso poderia trazer sérias consequências ao feto, à criança. Ele poderia nascer totalmente deformado. E Paulinho, novamente, ponderou com o chefe que não acreditava que as drogas faziam isso e que ele gostaria de tentar, ele gostaria de vir. Então, o chefe disse assim, então tá bom, nós vamos providenciar, né? O tempo foi passando e a quadrilha toda começou a trabalhar neste processo, né, para que o Paulinho reencarnasse. Fizeram com que o casal, numa determinada noite, quando ela estava no seu período fértil, eles se encontraram, tomaram um pileque de bebida alcoólica e daí tiveram o ato sexual e naquele momento o chefe trouxe o Paulinho para perto da mãe e quando houve a junção entre os gametas, o Paulinho reencarnou. Era dele aquele futuro corpo que iria nascer, né? Todo esse processo aconteceu assim à primeira vista, assim com o relato do Paulinho, dando a impressão que foi uma obra do acaso, né? Que um espírito chegou lá e decidiu a reencarnação de outro. Não é bem assim que acontece. Na realidade, aconteceu porque haviam outras entidades superiores ali naquela orientação, tá certo? Bom, Paulinho, então, passados 9 meses, ele reencarnou. Aquele casal teve o filho, mas Paulinho, daí nesta encarnação, veio com todas aquelas deformidades físicas e mentais e foi abandonado pelo casal, que já não tinha responsabilidade nenhuma, né? Porque já eram traficantes, já eram usuários de droga, durante a gravidez toda continuaram usando drogas, pouco se importando com a gravidez, ou seja, espíritos ainda irresponsáveis, né? Então, abandonaram a criança sem nenhuma ligação, já que também não havia nenhuma ligação anterior entre eles, eram espíritos que estavam se conhecendo ali, tendo o primeiro contato. E Paulinho foi abandonado, foi levado à instituição, como nós já contamos, e lá viveu os seus 16 anos e desencarnou. Bom, voltando à colônia, o Paulinho, então, depois de lembrar-se, com o auxílio dos orientadores de tudo isso, ele reconhece, né? Ele fala para o Antônio Carlos que ele reconhece hoje o quanto que ele estava errado. Ele reconhece o grande malefício que as drogas nos trazem, né? E, aliás, a você que está me ouvindo, você tem filhos, netos, então preste atenção.
porque as drogas estão em todos os lugares. Maconha, crack e cocaína estão em todos os lugares, em todas as festas da garotada. Sempre. Não tem nenhum lugar que dá para dizer, não, lá é seguro. Então, a nossa segurança com a nossa garotada é orientação. É sentar e conversar e mostrar para eles os malefícios. E muitos talvez até aceitem e verbalizem que está tudo bem, mas internamente acharem que não faz mal, porque lá na internet, lá no Google, existem trabalhos, digamos assim, que falam que maconha não faz mal, que maconha é remédio, e isto é uma mentira. Uma substância da maconha retirada e purificada pode ser um remédio. A maconha em si é viciante, é uma droga, tira as pessoas da realidade, com o tempo vão ficando alienados e depois com vontade de consumirem algo mais pesado, como eles chamam, para poderem sentir mais a ação da droga, que é boa. Se alguém disser para você que droga é uma coisa ruim, é uma mentira. Se fosse ruim, não existiriam viciados. A sensação é boa, é uma sensação de prazer, de plenitude, de liberdade. Só que vicia e vai precisando cada vez mais. E quando não consome, tem a síndrome de abstinência, que é a falta da droga no organismo, e vem com dores, alucinações, sensação de mal-estar, de angústia, de medos, e vai infernizando e destruindo a vida do viciado e da sua família também. Temos que estar de olhos abertos nos nossos jovens para que eles não caiam nessas armadilhas. Então, hoje, o Paulinho reconhece que o quanto que ele aprendeu, o quanto as drogas são deletérias à nossa saúde física e mental, tá? E dá graças a Deus de ter vivido os 16 anos naquele corpo todo disforme, que lhe trazia mal-estar, constrangimento, porque nesses 16 anos ele se desintoxicou das drogas. Ele não tem mais vontade agora de consumi-las. Ele está livre, liberto das drogas. Paulinho hoje é um trabalhador desta colônia. Trabalha junto àqueles recém-desencarnados, viciados, que chegam à colônia completamente alienados e que precisam do auxílio, que precisam do relato de irmãos que passaram por tudo isso, para que eles possam perceber o mal que fizeram e que sempre há esperança, sempre o nosso Pai, o nosso Criador, estaremos nos dispensando todo o auxílio necessário para que nós possamos nos recuperar e vivermos bem e crescermos e evoluirmos. Então, essa é uma história muito bonita de um espírito que tem coragem de vir e trazer o seu relato, contar o que fez, o que aconteceu, né? E como todas as histórias que nós trazemos, ela suscita questionamentos, né? Aliás, esses questionamentos, essas perguntas, são perguntas que as pessoas nos trazem lá na casa espírita, né? Existem espíritos, por que não os vemos? Como os espíritos se comunicam? O que é e para que serve a reencarnação? Os espíritos ouvem, falam, amam, odeiam. Existe vida depois da morte? E se existe, encontraremos os nossos amigos, os nossos parentes? Existe um planejamento para as encarnações? Então, vocês vejam quantas perguntas que vão surgindo em decorrência dessas histórias e quantas respostas essas histórias simples nos trazem. E assim, nós ainda percebemos também, através das perguntas que as pessoas nos trazem lá dentro da casa espírita, como os nossos irmãos estão alienados das verdades do mundo espiritual. E isto é muito grave, porque, sabe, as pessoas vão sair desta vida, vão desencarnar, porque todos nós vamos morrer um dia, não é mesmo? E vão sair do mesmo tamanho em termos de conhecimento. Isso é muito ruim para o nosso crescimento. Então, cabe a nós, os espíritas, levarmos a palavra.
Não temos mais que ter constrangimento em falar a verdade. Estamos falando a verdade, não estamos falando mentiras. Nós nos dizemos espíritas e cristãos. Então, temos que agir realmente como discípulos de Cristo. Os discípulos de Jesus, lá naquela época, lá atrás, foram às arenas, foram sacrificados, foram massacrados, foram feitos de tochas e coisas horríveis foram feitas. E continuaram dizendo que eram cristãos. Hoje não existe mais essa necessidade, nós não precisamos mais sacrificar o nosso corpo, a nossa vida, mas nós temos que quebrar esse constrangimento que temos em falar do mundo dos espíritos, da reencarnação, da comunicação dos espíritos. Se eles vão aceitar ou não vão aceitar, já é um problema deles, mas pelo menos estão ouvindo. E um dia esse conhecimento virá à tona. Eles vão se lembrar das coisas que nós falamos. Então, irmãos espíritas, arregacemos as mangas e vamos falar sobre a doutrina dos espíritos. Vamos transmitir a mensagem dos espíritos para todos. Todos. Vamos achar um jeito de transmitir isso para todos aqueles que orbitam por nós. Bom, então, voltando ao livro dos Espíritos, lá na pergunta 344. Em que momento o espírito se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. Após a concepção, o espírito se liga ao corpo por uma ligação fluídica, ou seja, energética. E essa ligação vai aumentando gradativamente de intensidade até o momento do nascimento. Então, a união começa com a concepção. Concepção é o desenvolvimento do embrião. Começa a partir da nidação ou implantação. O que é isso, né? O ovário libera um óvulo que vem migrando pelas trompas e vai chegar até o útero. Nesse trajeto, ele se encontra com a célula masculina, o espermatozoide, que penetra no óvulo e forma um ovo. Já não é mais um óvulo, é um ovo. E dali começa o processo de multiplicação. Esse ovo vai vir até o útero, onde vai ser implantado no endométrio, que é a parede do útero que está pronta para receber o ovo. Isso chama-se nidação. E ali, no útero, começa o processo de multiplicação das células. Processo de gerar um novo ser, certo? Então, fecundação, união entre os gametas. Nidação, fixação do óvulo fecundado, o ovo, no endométrio, que pode levar alguns dias. Concepção é todo o processo, desde a união, então desde a fecundação, tá certo? Até o dia do nascimento. Então, o processo de reencarnação, ele começa desde o início da concepção. Mas daí, durante a divisão das células, o processo, as ligações energéticas ou as ligações fluídicas, elas vão se tornando cada vez mais fortes. Como e por quê? Cada divisão celular no corpo físico corresponde à divisão no corpo espiritual, no perispírito, naquele perispírito que está sendo formado no útero. Então, o processo vai se concretizando e ficando mais forte energeticamente ou fluidicamente, porque cada célula que se multiplica cria um novo laço. E assim, essas ligações energéticas e fluídicas, elas vão ficando mais fortes e em maior número. E o espírito vai reencarnando, tá certo? Durante o processo de crescimento, a reencarnação ainda também não está bem estabelecida, porque o espírito ainda está meio alienado ao ambiente onde ele está. Certo? Então, no processo de crescimento, os espíritos nos contam que a reencarnação ela se concretiza realmente em torno dos 6 a 7 anos de vida, quando nós realmente adquirimos lucidez de quem somos, onde estamos. Tá certo?
Na 345, após a concepção, a união entre o espírito e o corpo físico é definitiva. Durante esse período, o espírito pode renunciar ao corpo que lhe foi designado. A união é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir o espírito que está designado para viver naquele corpo. O processo de reencarnação é padrão, digamos assim. O espírito que vai reencarnar já está ligado ao pai e à mãe, antes do ato sexual, né? Pais e mães já se comprometeram com ele antes da encarnação ou foram chamados durante o sono do corpo físico e feita toda essa programação da vinda desse espírito. Então, aquele espírito já está designado e já vai agir na célula masculina, no espermatozoide, para que um determinado espermatozoide possa fecundar o óvulo, trazendo todas as capacidades, toda faltando a palavra, a programação genética para o que o espírito precisa passar durante a sua encarnação. Não é algo simples, é algo muito bem programado, né? E essa concepção, ela é definitiva quanto ao espírito designado. Agora, durante o processo de fecundação, de multiplicação da célula, de nidação e mesmo nos primeiros meses da gestação, o espírito pode declinar, ele pode desistir. Ele pode desistir porque ele está com medo, porque ele percebe que vai perder a vida boa, digamos assim, que tinha na espiritualidade, ou ele percebe que ele vai ter uma vida muito difícil em decorrência dos problemas que ele mesmo criou nas vidas anteriores, ou seja, alguma coisa que faça com que ele desista de reencarnar. Então ele se afasta e daí não há vida sem o espírito presente e haverá o aborto, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. A união é definitiva no sentido de que nenhum outro espírito poderá substituir aquele que foi designado. Entretanto, como a ligação fluídica ou energética é muito frágil, porque são poucas ligações, são poucas células, tá certo? Ela pode facilmente se romper pela vontade do espírito, se este se recusar a reencarnar. E nesse caso, a criança não vive e vai haver um aborto espontâneo, tá? 346A. Qual a causa das mortes prematuras? Imperfeições da matéria são a causa mais frequente. Não são todas, são as mais frequentes, tá certo? O espírito, às vezes, ele tem tantas deformidades no seu perispírito, são tantos problemas que ele não consegue gerar um corpo normal, tá? Mas a passagem pela matéria, mesmo que não haja um nascimento, para ele é benéfica, porque ele vai se recuperando desses problemas. É chamado de embrioterapia. Ele passa por o processo, ele está ligado à matéria, né? E ele vai conseguindo harmonizar aqueles núcleos energéticos que estão desarmonizados no seu corpo espiritual. Algumas vezes, ou muitas vezes, esse espírito precisa passar várias vezes pelo processo da embrioterapia. Depois tem que passar várias vezes pelo processo do nascimento, onde ele gera um corpo disforme, mas que tem condições de viver horas, semanas, meses ou anos, como foi o caso do Paulinho, até que ele consiga harmonizar o seu corpo espiritual, a tal ponto que ele consiga gerar, numa próxima, um corpo normal, capaz de ter uma vida dentro dos padrões que nós consideramos normais. Que utilidade pode ter para o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias após o seu nascimento? Então, já comentamos, mas vamos ver aqui a resposta. O novo ser ainda não tem consciência plena da sua existência e a importância da morte para ele é quase nula. Conforme já dissemos, na maioria das vezes, esse fato constitui uma prova para os pais. Sim, todos estamos envolvidos. Em um processo de nascimento, todos estamos envolvidos, né? Porque o nosso Pai, o nosso Criador, é justo com todos nós.
E nenhum dos filhos do nosso Pai, nenhum dos nossos irmãos vai sofrer desnecessariamente. Vai sofrer sem ter causas para isto. Tá? Então, nesse processo onde a criança não vinga, a causa pode ser o espírito reencarnante por causa dos seus problemas. Vamos chamar das suas doenças espirituais. Mas pai e mãe estão entrelaçados com esse espírito no passado. Se não estiverem entrelaçados, eles aceitaram a função, eles aceitaram essa responsabilidade de dar a oportunidade para esse espírito reencarnar. Neste caso, os pais são chamados na espiritualidade e são convidados a fazer isto. Eles vão aceitar se quiserem, tá certo? Mas quando o espírito vem, é porque ou houve a aceitação, ou entre os três existem causas no passado que está propiciando, ou que foram as causadoras deste reencontro. Porque não existe injustiça no mundo do nosso Pai. Uma vez que a união do espírito com o corpo físico apenas acontece de forma definitiva após o nascimento, pode-se dizer que o feto possui uma alma? O espírito que vai animar o novo corpo existe, mas está, de certo modo, fora dele. Sendo assim, o feto não tem propriamente falando uma alma, visto que a encarnação ainda não se consumou. Entretanto, o feto acha-se ligado ao espírito que deverá animá-lo. Então, digamos que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, o espírito esteja só presente e do lado, né? Há necessidade da presença do espírito, há necessidade da energia dele, há a necessidade do perispírito dele moldando o novo corpo que está sendo plasmado, gerado dentro do útero da sua mãe. Então, aquele ser que está sendo plasmado, que está sendo gerado, já tem um dono, já tem um espírito. Dependendo da condição evolutiva desse espírito, ele pode estar ao lado ou ele pode estar dentro do útero da mãe. Isso tudo depende do grau de evolução, de entendimento daquele espírito reencarnante. Quais são as consequências do aborto para o espírito? Uma existência nula que ele terá que recomeçar. Pois é, nós tiramos a oportunidade do nascimento, ele vai ter que passar por um outro processo. Mas isso pode ser o princípio de uma relação de ódios entre as pessoas. Uma relação de ódio entre o espírito reencarnante e a sua mãe, ou com a mãe e com o pai, se os dois foram coniventes nesse processo de interromper a gravidez. Não é algo assim tão simples, não. Aborto é crime, tá certo? Sempre que a motivação para o aborto for interromper a vida, quer porque a desculpa pode ser que eu não tenho condições financeiras, a desculpa pode ser eu não quero mais filho, a desculpa pode ser o que os outros vão pensar de eu estar grávida, não interessa. Se há a intenção de interromper, aí existe um crime. Pode ser na fase que for. Pode ser na fase que for da reencarnação. A motivação era interromper, era evitar que esse espírito nasça, porque iria trazer problemas de qualquer ordem. Não adianta. Vai haver o sentimento de culpa. E esses espíritos estarão ligados por laços energéticos, fluídicos, para sempre. Né? E esses laços podem ser de ódios ou de amor. Vai depender da relação que existe entre aqueles três ou entre o espírito e a sua mãe. Pergunta 358. O aborto provocado é um crime
qualquer que seja o período da gestação, acabamos de falar. Sim, sempre existe crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque estará impedindo o espírito de suportar as provas para as quais aquele corpo seria o instrumento. Tá? Mas daí vem a pergunta, né? Mas e quando você faz um aborto para salvar a vida da mãe? Pois então, mas aí existe uma causa, uma motivação importante, né? Porque se não interromper a gravidez, morrem os dois. Interrompendo a gravidez, nós salvamos a mãe, né? E ela pode gerar um outro filho, que pode ser até com o mesmo espírito, tá bom? Então, a nossa doutrina, ela aceita o aborto quando há risco de vida para a mãe. Os demais motivos é uma interrupção. Então tá aí. Chegamos ao fim do nosso vídeo, foram 35 minutos. Vamos frisar o seguinte: este assunto ele é complexo e suscita novas perguntas, né? Muitas perguntas, e eu sei disso, tá? Então eu convido vocês a lerem as perguntas lá no Livro dos Espíritos, refletirem a respeito das respostas, irem a outras obras que falam sobre o aborto, que é muito interessante para ampliar o nosso conhecimento. É muito importante nós ampliarmos o nosso conhecimento sobre toda essa dinâmica do nascimento, até para o nosso crescimento espiritual. Não cabe aqui a esse vídeo rápido de 35 e 45 minutos no máximo de esgotar o assunto. Nós não conseguiríamos, mesmo porque tem muitas coisas que ainda estão além do nosso conhecimento e que estamos aprendendo também. Graças a Deus, estamos indo atrás do conhecimento para vivermos melhor. Eu vou atrás do conhecimento para eu me sentir melhor, mais confortável nas coisas que eu penso, que eu faço, que eu decido e que eu desejo. Então, estou convidando todos vocês, vamos adquirir mais conhecimento, porque o conhecimento nos liberta do sofrimento, da ignorância, propiciando uma jornada mais segura. Eu desejo a todos vocês muita paz, muito amor, muita alegria e harmonia nos seus corações. Eu desejo que todos vocês sejam felizes, muito felizes, é de coração. Seja feliz, lute para ser feliz. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.